como eu oro? A primeira coisa que vem na mente é: que local que eu devo orar? Eu digo que não existe um local pré-determinado. Não existe um local santo, um prédio, um edifício santo. Jesus, no Evangelho de Mateus, ainda ensinando os seus discípulos a orarem, disse assim em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha só o que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Com isso, eu entendo que Jesus estava querendo dizer assim: o local bom, o local perfeito para você orar a Deus Pai é onde você se sinta confortável em falar abertamente com o seu Pai Celestial. Falar sem reservas, falar sem restrições. Se você achar um local assim, ali, ore e fale com teu Pai Celestial em secreto, que publicamente Ele vai te recompensar. Então não existe um local pré-determinado ou um local santo para se orar. A oração é feita aonde você se sente confortável para falar com o seu Pai Celestial, sem reservas, sem restrições, e assim falar com Deus. Como eu oro? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 8, disse assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai Celestial sabe o que é necessário antes mesmo de pedir. Como eu oro? Sem vãs repetições. Porque há pessoas que pensam que pelo muito falar ou pelo repetir muitas palavras, Deus vai ouvir. Até aqui eu coloco uma consideração minha com relação àquelas pessoas que repetem a oração de outros. E repetem, e repetem, e repetem, sem nem sequer saber o que estão falando, sem nem sequer saber o sentimento com que aquela pessoa escreveu aquela oração. Então, a nossa oração é sem vãs repetições. Porque não é pelo muito falar que Deus vai te ouvir, mas é pela fé e expressão do seu sentimento, do teu ser diante dele. Ainda sobre a oração, Jesus
ele nos falou através da sua vida que a oração ela tem que ser constante. Exige de nós perseverança, ou exige de nós que seja um hábito falar com o Pai Celestial. Existem vários textos nos evangelhos que falam de Jesus Cristo se retirando, se afastando da multidão que seguia ele e indo a lugares para orar, para falar com o Pai Celestial. Um exemplo é Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido a multidão e seus discípulos em um barco, foi ao monte orar. Em Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: E chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então, em diversas passagens, Jesus se afasta, se desliga um pouco das outras pessoas, vai a um local reservado, orar, falar com o Pai. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muitas, e várias dessas vezes foram registradas no Evangelho. Os apóstolos também incentivava e exortava as primeiras comunidades de fé a se dedicarem à oração, a oração constante. Atos, capítulo 1, versículo 14 diz: E todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e mãe de Jesus e com seus irmãos. Então, a primeira comunidade de fé perseverava em oração e súplica a Deus. Paulo, quando escreveu a Tessalonicenses, disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14: Orai sem cessar. Orai sem cessar. Em Efésios, capítulo 1, versículo 16, Paulo também diz: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo dando testemunho de que ele mesmo não cessava de orar e apresentar a Deus os irmãos da comunidade da região de Éfeso. Paulo, ele ainda incentiva a oração por todas as pessoas. Quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todas as pessoas. Orem, apresente elas diante de Deus, para que a luz do Evangelho, a salvação de Cristo, se manifeste a elas. Jesus, ainda falando sobre a oração, vai muito além, dizendo que nós temos que orar também por aquelas pessoas que de alguma forma se fazem como nossos inimigos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 44 e 45 diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Jesus, sob a oração, como eu oro, ore e abençoe aqueles que se fazem como seus inimigos, para que sejais filhos de Deus.